Presidente da Câmara diz que governo não tem votos para aprovar o pacote de corte de gastos. E você vai ver também. 90% do mercado financeiro desaprovam o governo Lula. Brasil registra o menor índice de pobreza extrema da história. Ambientalistas, veterinários e população se unem para salvar garça, que está com um copo de plástico entalado na garganta. Brasileirão pode definir hoje o campeão de 2024. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h35 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou hoje, durante um evento, que o governo não tem votos para aprovar o pacote de corte de gastos. O evento também contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. O governo enviou os textos ao Congresso na última semana e conta com a aprovação das propostas ainda em 2024 para enviar uma sinalização de responsabilidade fiscal ao mercado. Para isso, será preciso aprovar o chamado regime de urgência, que seriam votados diretamente no plenário da Câmara sem passar pelas comissões. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou no evento Brasil em 10 anos que a conduta do governo de fazer um acordo e depois remodelar a proposta tem causado muita confusão no Legislativo. O fato de ter sido uma lei votada pela Câmara, pelo Senado, sancionada pelo presidente da República e logo em seguida uma outra decisão remodelando tudo que foi votado, causa muita intranquilidade legislativa, o que vai hoje o governo não tem voto sequer para aprovar as urgências dos PLs. A PEC eu coloquei na CCJ como pedi para ser extrapauta e foi retirado a pedido do governo, porque eu acho que não tinha certeza de ter os mínimos votos para aprovar a admissibilidade da PEC na CCJ. E 90% do mercado financeiro avaliaram mal o governo Lula. O resultado é da pesquisa Quaest, que foi divulgada hoje. Vamos ver. Segundo uma pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, a reprovação do governo federal entre os agentes do mercado financeiro cresceu e chegou a 90%. No último levantamento, feito em março, a reprovação era de 26%. Outros 3% avaliam o governo Lula como positivo, e antes eram 6%, e para 7% é regular e em março eram 30%. A Quaest avalia que os números representam uma reação do mercado financeiro ao pacote de corte de gastos, apresentado na semana passada. Ainda segundo o levantamento, 86% dos entrevistados acreditam que Lula está preocupado com sua popularidade e 29% com o equilíbrio das contas públicas. A pesquisa também mostra que 41% dos entrevistados avaliaram como positivo o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma queda de 9 pontos percentuais em comparação ao resultado de março, quando eram 50%. O levantamento ouviu 105 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro em fundos de investimento com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 29 de novembro a 3 de dezembro. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Celso Grise. Boa noite, Celso. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa noite, Kleber. É um prazer imenso estar com você, com seus ouvintes. Isso, para mim, é motivo de grande honra e grande satisfação. E, Celso, essa rejeição aí do mercado financeiro ao governo Lula, que foi mostrada aí pela pesquisa, um alto índice, ela está sendo influenciada pelo pacote de corte de gastos que foi anunciado recentemente? Sem dúvida nenhuma. Esse pacote realmente provocou uma reação muito forte no mercado financeiro. Você sabe muito bem que esse mercado é tido como um mercado nervoso,
o mercado arisco ele reage com uma amplitude muito grande em relação às medidas anunciadas. Então, há que se fazer algum desconto nisso tudo. Mas a verdade é que o pacote veio numa direção correta, mas insuficiente para realmente convencer as pessoas de que os fundamentos orçamentários iam ficar no seu lugar correto. Pior foi o anúncio da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mês, porque isso abre um rombo que anula todos os esforços feitos nas outras áreas em relação a corte de gastos governamentais. E o mercado reagiu com o seu vigor costumeiro e mostrou claramente que o governo Lula está num caminho errado. Eu não sei, Kleber, se você concorda, mas já as eleições municipais, os resultados dela, mostraram que a população já estava, de alguma forma, pedindo mudanças na política econômica, sobretudo no que diz respeito à inflação e, sobretudo, no que diz respeito às taxas de juros. Agora vem um pacote muito prenhe de intenções populares e que não são bem recebidos no meio empresarial. Não pode ser bem recebido um pacote com essa fragilidade fiscal a que ele expõe o país. Muito importante essa questão que você pontuou sobre as eleições, porque essa mesma pesquisa também mostra que o entendimento do mercado é que a maior preocupação do presidente é com a sua popularidade e não com a economia. Sim. E membros do governo também reagiram hoje a essa pesquisa e teriam dito nos bastidores que o presidente não governa para o mercado. Até que ponto você acha que esse descontentamento do mercado incomoda o governo? Bom, nós temos que pensar que o governo governa para todos, para a população como um todo, a sociedade e para o mercado. Porque sem o mercado, onde é que vai haver investimento? Sem a presença dos empresários, onde pode ocorrer investimentos que ampliem emprego, que aumente a renda, que proporciona o crescimento do PIB. Então, esta reação parece um pouco infantil desses aliados do presidente Lula. Nós governamos, ou deveríamos governar, para toda a sociedade. O mercado está aí dentro. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ser ouvido, porque ele é, de fato, o grande elemento que impulsiona o capitalismo em que nós vivemos, não é? Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o economista Celso Grise. Celso, muito obrigado aí pela sua participação, excelente aí a sua análise, que agrega muito para o nosso telespectador. Kleber, fiquei muito feliz de estar com vocês todos, viu? Muito obrigado a você, uma boa noite, um bom trabalho. Grande abraço. E olha só, ainda falando de economia, o Pix superou o dinheiro como forma de pagamento preferida do brasileiro. A informação faz parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo Banco Central. Depois de 4 anos, o Pix, meio de transferências instantâneas, criado pelo Banco Central, superou o dinheiro como a principal forma de pagamento usada pelos brasileiros. A informação faz parte da pesquisa O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro. Segundo o levantamento do Banco Central, o Pix é usado por 76,4% da população. Além disso, é a opção usada com maior frequência para 46% dos consumidores. O estudo também mostra que as cédulas e moedas perderam o topo do ranking, mas ainda são utilizadas por 68,9% da população, queda de 14,7 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, feita em 2021. Cédulas e moedas são mais frequentes na população de menor renda. A pesquisa mostra o dinheiro em espécie como meio de pagamento para 75% das pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Entre aqueles com que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, o percentual é de 69%. O uso do dinheiro físico também é ligeiramente maior entre os idosos. Conforme o levantamento, 72,7% das pessoas que têm 60 anos ou mais preferem o valor em espécie. Esse percentual cai para 68% entre aqueles que estão entre 16 e 24 anos.
Olha, e essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre junho de 2024. E o nível de confiança do levantamento é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. E o Brasil atingiu o menor nível de pobreza extrema e da série histórica do IBGE. A pesquisa mostra, também divulgada hoje, que mais de 8 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza no país em um ano. Em 2023, o Brasil alcançou os menores níveis de pobreza e extrema pobreza desde 2012. Os dados constam na pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2024. Que traz análises sobre as condições de vida da população brasileira. Segundo o IBGE, são consideradas pessoas em situação de pobreza aquelas que recebem 665 por mês, conforme o que é estimado pelo Banco Mundial. Já aquelas em situação de extrema pobreza são as que ganham R$ 209 por mês. Entre 2022 e 2023, 8.700.000 pessoas saíram da pobreza no país. O número total desse público recuou de 67.700.000 para 59 milhões, o menor contingente em 11 anos. Em proporção, passou de 31% para 27% da população. Já no caso da extrema pobreza, no mesmo período, 3.100.000 pessoas saíram dessa situação. O público total recuou de 12.600.000 para 9,5 milhões, chegando ao menor patamar desde 2012. Em termos percentuais, a queda foi de 5,9% para 4,4% da população. De acordo com o IBGE, a queda na pobreza em 2023 é resultado principalmente do dinamismo no mercado de trabalho e do aumento na cobertura de benefícios sociais. A pesquisa, as regiões Norte e Nordeste, tem as maiores proporções de pessoas pobres e extremamente pobres. Quando observado gênero e cor, mulheres e pessoas pretas e pardas são as mais atingidas. E veja a seguir, ambientalistas e moradores do Rio de Janeiro se unem para salvar garça que está com um copo de plástico entalado na garganta. E ainda, Brasileirão pode definir hoje o campeão de 2024. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só essa história, uma garça está mobilizando veterinários, ambientalistas e a população da zona norte do Rio de Janeiro. E o motivo é que ela engoliu um copo de plástico e está com o objeto entalado na garganta. Se não for ajudada logo, corre o risco de morrer. Uma garça engoliu um copo plástico que estava em meio ao lixo no Rio Morto, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ficou com o elemento preso no pescoço. Esse ocorrido está mobilizando diversas pessoas nas redes sociais. As imagens registradas na tarde desta segunda-feira, o flagrante foi feito pelo veterinário Jefferson Pires, que viralizou nas redes sociais. E esse não é um problema isolado. O número de animais silvestres ou domésticos que engolem lixo plástico, normalmente descartado sem os devidos cuidados, só cresce. Em boa parte dos casos, os animais não resistem e morrem. O veterinário que está à frente do Centro de Recuperação de Animais Silvestres, em Vargem Pequena, disse que no local eles ainda chegaram a retirar um saco plástico do estômago de um jacaré e livraram uma capivara de um emaranhado de fios plásticos. A patrulha ambiental foi ao local, mas não conseguiu capturar a garça. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente disse que está acompanhando o caso e pediu aos moradores que façam um novo chamado se a garça for vista novamente. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. E, aliás, Maíra, hoje é uma noite decisiva, no Campeonato Brasileiro. Pode até sair o campeão, é isso? É isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem.
A rodada começou ontem com a vitória do Corinthians na Neoquímica Arena por 3-0 contra o Bahia. Mas os principais jogos acontecem hoje, até o que pode valer o título do Brasileirão. Vamos conferir. Só faltam 2 rodadas para o fim do Brasileirão 2024. Mas ao contrário de outros anos, esta edição do Campeonato Brasileiro ainda tem disputa em todas as partes da tabela. Do título ao rebaixamento, passando pela briga de Libertadores e Sul-Americana, quase todos os clubes têm algo a disputar na 37ª rodada. Botafogo e Palmeiras são os únicos times com chances de ser campeões do Brasileirão. Os cariocas só dependem de si para serem campeões. O Fogão encara o Internacional no Beira-Rio e, caso vença, torce por um tropeço do Verdão contra o Cruzeiro para ser campeão com antecedência. O Palmeiras precisa vencer a Raposa e torcer por uma vitória colorada para assumir a liderança. Já na briga por Libertadores, o Corinthians torce para o rival Palmeiras vencer o Cruzeiro e garantir de vez a vaga no torneio continental. Já as vagas para a Sul-Americana vão do 9º ao 14º colocado. Nessa parte, algumas equipes apenas cumprem tabela na reta final e já podem olhar para 2025 contando com a competição no calendário. É o caso de Vasco e Galo, que duelam esta noite. Na parte de baixo, 3 times lutam contra o fantasma da Série B. Bragantino e Criciúma, que já estão no Z4, e o Fluminense, que é o primeiro fora da zona. O Criciúma quer sair do 17º lugar e precisa vencer o Flamengo hoje, em Santa Catarina. Olha, Maíra, uma nota triste nessa rodada, né, que tem tudo para ser emocionante, é que um desses jogos decisivos vai ser sem torcida, Maíra. Pois é, Kleber. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam hoje às 21h30 e a CBF já confirmou que a partida não vai ter público, por conta de uma briga das torcidas organizadas em outubro. A CBF confirmou a decisão do jogo sem torcida no início da madrugada. O Cruzeiro e o governo do estado de Minas Gerais fizeram uma grande pressão para que o jogo tenha público, e a Confederação Brasileira de Futebol acatou o pedido. Mas ao enviar um ofício para a Polícia de Minas Gerais, as autoridades informaram que não teriam tempo para montar um esquema de segurança padrão, que acontece nos jogos oficiais. Com isso, foi mantida a decisão do jogo com portões fechados. A motivação se deu devido à emboscada da Mancha Verde, torcida organizada ligada ao Palmeiras, contra a Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, que aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Mariporã. Mais de 100 torcedores teriam participado do confronto, que acabou em 18 feridos e a morte de um torcedor cruzeirense. Dentro de campo, os times têm brigas diferentes no campeonato. O Palmeiras precisa vencer o jogo para chegar à última rodada com chances de ser campeão. Já do lado do Cruzeiro, só a vitória importa para jogar a Libertadores do ano que vem. É, promessa de muita emoção. Então, antes da gente encerrar, Maíra, vamos fazer aqui uma rodada de palpites. Eu pergunto para você a sua projeção. Primeiro, para esse jogo aí que a gente acabou de ver, Cruzeiro e Palmeiras lá no Mineirão. Quem é o favorito? Qual é o seu palpite? Kleber, com certeza o Palmeiras é favorito. O Palmeiras vem com o time completo, vai jogar num campo neutro, né? Porque não vai ter torcida. O Cruzeiro não vem uma boa fase, não ganha alguns jogos. Então eu acho que a responsabilidade de vencer é do Palmeiras. Legal, agora todo mundo vai estar de olho no Botafogo, claro, acabou de conquistar o título da Copa Libertadores. E será que o time do Rio vai ter o mesmo foco para enfrentar o Inter lá no Beira-Rio? Qual que é o seu palpite para esse jogo? Kleber, se vai ter o mesmo foco, a gente ainda não tem certeza, mas que eles já vão vir um pouco abaixo, porque vão estar sem o goleiro, o John tá suspenso, vão vir com o goleiro reserva, enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio não é fácil, como a gente viu, eles estavam vários jogos sem perder aí, então eu acho que o Internacional vai acabar levando essa. Olha aí, se essas previsões se confirmarem, muita emoção para o fim de semana para a decisão do título. Amanhã, então, a gente volta a conversar e comentar esses resultados. Combinado, Maíra? Combinado, Kleber. A gente sempre torce pelo melhor jogo possível. Por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem e até a próxima. Até a próxima e muito obrigado pelas informações. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.